Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar sobre doenças causadas por bactérias e doenças causadas por protozoários. Lembre-se que na aula anterior nós falamos sobre os vírus. Então, vamos ver a diferença dessas doenças, causadas aí por esses micro-organismos. Na página 38, então, do nosso livro de ciência, aí nós temos uma pergunta. Por que devemos evitar o contato com água de enchente? Graças a Deus aqui, na nossa cidade, nós nunca tivemos enchente assim. Mas algumas cidades, quando chove muito, tem um problema das enchentes, E por que a gente não pode, então, ter esse contato com essas águas dessas enchentes? Vamos saber, então. Algumas bactérias, pessoal, podem causar doenças nos seres humanos. A seguir, você conhecerá algumas dessas doenças. E vamos verificar o que tem a ver essas enchentes com essas doenças aí, Por exemplo, nós temos aqui a leptospirose. A leptospirose é uma doença, E a forma de contágio dessa doença é pelo contato direto com a urina de animais infectados com bactérias causadoras da doença, principalmente ratos. Também pode ser contraída pelo contato com a água, comida ou objetos contaminados com a urina. É muito comum a contaminação após enchentes causadas pelas chuvas nos centros urbanos. Principais sintomas: febre alta e súbita, dor de cabeça, dor muscular, náusea e vômitos, calafrios. Como evitar? Não ter contato com água de enchentes, higienizar os alimentos que serão ingeridos crus. Além disso, é importante a implementação de medidas governamentais para combater os ratos, como a coleta de resíduos sólidos. Então, pessoal, a leptospirose, o que tem a ver a leptospirose com as enchentes? É porque é o seguinte, o ratinho, ele pode fazer xixi nessa água das enchentes, E as pessoas andam por essas águas aí, entrando em contato com essas águas, pode contrair, então, essa doença chamada leptospirose. Tome muito cuidado na sua casa também, se você observar se tem rato, esse rato pode andar sobre os alimentos, fazer xixi, e esse xixi que o rato faz vai causar a doença que nós chamamos aí de leptospirose, ok? Então, muito cuidado aí, principalmente com os alimentos que vocês vão comer aí, principalmente os alimentos crus. E cólera. O que é essa doença, pessoal? Essa doença aí, a forma de contágio, é por meio da ingestão de água ou de alimentos contaminados com a bactéria causadora da doença. Principais sintomas: fortes diarreias, abatimento, perda de água pelo organismo, que pode levar à desidratação. Como evitar? Higienizar e cozinhar bem os alimentos, beber somente água tratada, e filtrada, e beber somente água tratada e filtrada ou fervida, Implementação de saneamento básico pelo governo para evitar a contaminação da água e dos alimentos pelas bactérias eliminadas nas fezes e vômitos dos doentes. Então, essa é a forma de combater aí, de evitar essa doença, tá bom? Agora, na página 39, nós temos doenças causadas por protozoários. Você já ouviu falar em doenças de Chagas? Em caso positivo, se você já ouviu falar sobre isso, onde você ouviu falar sobre essa doença? Em que situação que ocorre essa doença causada por esse protozoário chamado doenças de Chagas? Bom, os protozoários, pessoal, são micro-organismos que também podem causar doenças no ser humano. Vamos ver uma importante doença no Brasil causada por um protozoário. O que nós chamamos aqui de doença de Chagas. Essa doença de Chagas é causada por um protozoário que carrega em seu intestino aí o chamado trypanosoma. Forma de contágio, principalmente pela picada do inseto conhecido como barbeiro.
esse inseto se alimenta de sangue humano e, ao picar uma pessoa, defeca ao lado da picada. Como ele pode conter tripanossomos em seu intestino, as fezes do animal também contêm esses protozoários. Se a pessoa coçar o local da picada, os tripanossomos das fezes do barbeiro entram na corrente sanguínea e dela, contaminando a essa pessoa. Então, nós temos aqui, ao lado aqui, a imagem desse inseto que é chamado barbeiro. O nome científico dele é Triatoma infestans, que é o inseto transmissor, então, da doença de Chagas. Aqui nós temos aqui uma imagem, né, mostrando aí, ó, a criança está lá dormindo, né, e o bichinho passeando sobre o corpo dele, ó, né, sobre o ombro dele. Olha o que aconteceu, pessoal, ó. Esse bichinho passeou por ele. O que ele fez? Ele defecou, né, ou seja, fez cocô no corpo da criança aí, ó, né, da pessoa aí, e aí deu aquela coceirinha. O que ele fez? Ele coçou e ele trouxe com a própria unha essa fezes desse inseto que entrou pela corrente sanguínea e infectou essa pessoa aí que estava dormindo aí, certo? E isso, então, os principais sintomas dessa doença aí é a febre, mal-estar, inchaço nos olhos. Em muitos casos pode ocorrer aumento de um ou mais órgãos, como coração e fígado. Essa doença pode não apresentar sintomas durante anos. Como evitar? Manter limpos os ambientes em que se vive, fechar buracos em paredes e frestas nos telhados de residências para evitar a entrada do barbeiro. Então, esses insetos costumam muito ficar aí, geralmente, né, nas fazendas, nos campos, onde as pessoas moram na zona rural, eles costumam utilizar muito para acender fogo a lenha. E, geralmente, esses insetos costumam ficar em cascas de pau, de madeiras, de lenhas, e ali se procriar ali. Então, durante a noite, às vezes, eles costumam sair, então, e acaba passeando aí sobre o corpo das pessoas e infectando as pessoas aí com essa doença de Chagas. Então, devemos se preocupar com isso, tá bom? Na página 40 aí, pessoal, vocês têm uma atividade a respeito desse conteúdo, né? A respeito desse conteúdo aí que nós falamos para vocês, tá certo? Então, vocês aprenderam, então, nesse capítulo, né, sobre vários tipos de doenças e os seus causadores. Lá no início, então, deste capítulo, nós falamos aí sobre uma variedade de doenças, né? Nós falamos sobre as verminoses, né, causadas por vermes, tá? Nós falamos também sobre as viroses, doenças causadas por vírus, e agora falamos sobre doenças causadas por bactérias e doenças causadas por protozoários. Então, vocês viram a diferença aí desses micro-organismos causadores de doenças. Então, o que nós temos que fazer aí é estar atento, né, com relação a isso aí, pessoal, porque nós estamos passando por uma situação difícil, uma pandemia, e tudo isso a gente pode evitar com os cuidados necessários. Então, faça a leitura desses textos sempre que puder e procure praticar as informações que estão aí nesses textos, tá bom, crianças? Um abraço para vocês aí e até mais.